Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui, sendo encarregado de trazer a palavra de Deus. E eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva. E eu sei que Deus tem algo para te falar através dessa mensagem, assim como falou comigo, assim como tem falado comigo. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração bem breve. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te entregar essa mensagem, Deus, eu quero te entregar a minha vida neste momento, nas tuas mãos, Deus. Pedir que o Senhor esteja derramando sobre a minha vida um espírito de mansidão, derramando sobre a minha vida, Deus, o poder da sua mensagem para que eu destemidamente revele os mistérios do teu evangelho. E também, Pai, de antemão, eu já peço por aqueles que irão ouvir, Deus, essa mensagem. Peço que o Senhor esteja falando ao coração de cada um essa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo um momento bem difícil, na verdade, com essa pandemia. Os números só sobem. Hoje, mais de 3.000 pessoas, mais de 3.200 pessoas morreram aqui no Brasil. E semana passada, na verdade, foi uma semana bem difícil para a minha família, porque faleceu o meu padrasto, o Wellington. E, na verdade, eu não me sinto bem nem falando um padrasto, porque eu considerava ele um pai para mim. Ele que abraçou a minha família durante tantos anos, como se fosse sua própria família, e de fato era. E eu, assim, para a minha vida foi uma grande perda, foi realmente como se eu tivesse perdido também um pai. Só que, irmãos, em meio a todo esse movimento, a esse cenário de morte, não só eu de luto, como também a família do Wellington, como também milhares de famílias ao redor do Brasil vivem um momento hoje de luto. Viveram semana passada, viveram ontem, têm vivido todos os dias mais e mais mortes através desse vírus. Só que a morte, irmãos, não é o fim para aqueles que creem em Cristo. E não só isso, a morte é usada por Deus também como uma ferramenta para o evangelho chegar até as pessoas. E eu vejo da seguinte maneira, quando nós estamos de luto, e isso é expressado muito bem por Salomão, Salomão em Eclesiastes 7, ele diz o seguinte, ele fala, olha, é melhor que você esteja na casa onde há luto, do que na casa onde há um banquete, ou onde há uma festa. E ele fala que na casa onde há luto, nós temos a possibilidade de vislumbrar o destino de todos os homens. Então, irmãos, nós vivemos uma vida muito corrida. Na verdade, quanto mais a era da informação entra em nossa vida, mais a gente gasta tempo, mais a gente percebe que tudo chama a nossa atenção. A gente, na verdade, não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, porque somos bombardeados pelas ideias deste mundo o tempo todo. O seu celular é uma janela para um universo infinito de informações boas e ruins, das melhores e das piores também que você pode imaginar. E aí a gente tem essa vida agitada, a gente tem essa vida acelerada. E na verdade, a morte, o luto, ele traz para a nossa vida um desacelerar. O luto, ele desacelera a nossa vida. Sabe, o exemplo é o seguinte. Algumas construções, normalmente algumas escolas públicas, eles têm os muros, são como várias pilastras, que tem uns feixes entre eles. E quando você corre muito rápido, você não consegue ver essas frestas. E a vida é da mesma maneira. Quando você está agitado, você não consegue ver do outro lado. Só que a morte, ela desacelera a gente. A gente começa a enxergar por trás o que é de fato a vida, o que a vida verdadeiramente é. A gente consegue nessas frestas, nesse desacelerar, ou nessa sombra, a gente consegue perceber uma realidade maior. Então, quando estamos de luto, é como se a mensagem de Deus estivesse mais propícia, ou é como se o nosso coração estivesse mais propício para receber a mensagem de Deus. Então, o luto, ele é importante nesse sentido, porque nós desaceleramos e nós começamos a refletir sobre o nosso destino, refletir sobre as nossas atitudes. Muitas pessoas, diante do luto, pensam, agora eu preciso viver uma vida melhor para as coisas que realmente têm valor.
Então, é nessa época em que vivemos. Então, é bom, irmãos, é bom que a gente aproveite esse desacelerar. É bom que a gente aproveite esse momento de reflexão para a morte. E eu tenho certeza que Deus tem algo para aqueles que hoje estão de luto. Deus tem algo para a sua vida porque Ele quer falar com você através da perda. Ele fala com a gente, e eu quero que você perceba isso através de uma passagem que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Assim diz a partir do verso 1. Presta atenção nessa história, em cada detalhe, porque eu creio que Deus tem algo realmente tremendo para falar no nosso coração hoje. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Esses disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ele se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde a colocaram? Perguntou ele. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta:
irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazia 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Irmãos, essa história ela é bem famosa, até porque Jesus está ressuscitando um morto que já estava morto havia 4 dias. Todos conhecemos a história de Lázaro e dessa ressurreição. Eu quero que a gente agora observe um pouco o ponto de vista de cada um desses personagens durante essa passagem. Primeiro eu quero que a gente olhe para os discípulos de Cristo. Vamos lá, Jesus ele tinha acabado de quase ser apedrejado pelos judeus, e Jesus estava dizendo para eles: olha, vamos para o caminho de Betânia. Vamos para lá, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. E aqueles discípulos eles estavam preocupados: olha, acabaram de quase apedrejar Jesus. Então, imagina a situação dele. O ponto de vista daqueles discípulos, naquele momento, era quase que o ponto de vista de alguém que está indo se suicidar. Essa pessoa vai para um caminho de morte. Então Tomé fala: olha, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele, porque é bem certo que ele vai ser apedrejado. E eles vão nesse caminho. Então, esses primeiros personagens, os discípulos de Cristo, eu quero que você só observe o que eles estão pensando disso tudo. Agora eu quero que a gente preste atenção em Maria. Maria e alguns dos judeus. Você vai me entender. Assim que Maria se encontra com Jesus, ela já põe para fora uma angústia que estava no coração dela. Porque Maria bem conhecia Jesus e bem sabia do amor dele para com seu irmão, Lázaro, que havia morrido há 4 dias. Então Maria, ela coloca para fora uma crise interior, um conflito interno, porque Maria estava pensando consigo mesma: olha, se Jesus de fato amasse Lázaro, por que ele não chegou antes? E isso fica claro nas palavras dela quando ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, eu quero que você entenda esse conflito no coração de Maria. Ela olhou para aquela situação e percebeu: como assim? Mas será que Jesus de fato ama Lázaro? Será que Jesus de fato tem compaixão de nós? Porque se ele tinha poder para curar Lázaro, por que ele não esteve aqui? Por que ele não esteve aqui? Então, irmãos, podemos olhar para os nossos lutos de hoje, para as nossas perdas, e a gente pensar: por que Deus não curou? Por que Deus não ressuscitou? Por que Deus não fez nada e permitiu que a pessoa que eu amo morresse? Esse conflito pode estar no seu coração nesse momento, e eu quero te fazer refletir para que de fato para que a gente analise se faz sentido essa afirmação nossa. Bom, se Deus nos ama, porque Ele tem nos deixado falecer, porque Ele tem nos deixado a sarjeta, deixando nossas enfermidades nos levarem, separando pessoas que amam a si mesmas, dando para ela esse sofrimento que nós tanto, de fato, nos choramos, nos quebrantamos, que é a perda, que isso acontece quando perdemos pessoas que nós amamos. Então ela estava com esse conflito, e não somente ela, mas os judeus que olhavam para ela. Perceba, assim que Jesus chora, alguns judeus pensam: olha, como ele amava Lázaro. Porém, outros judeus olham para essa situação e pensam: olha, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse?
Em outras palavras, eles estão com o mesmo questionamento de Maria, o mesmo questionamento que pode ser o seu hoje. Espera aí, se Jesus que era poderoso para curar a vista de cegos, se ele que era o poderoso para curar até os leprosos, não teria, se ele de fato amasse Lázaro, não teria ele impedido que a morte dele acontecesse? Perceba essa crise. Então, essa é a segunda visão que eu quero que você enxergue. Agora, vamos para a terceira visão. A terceira visão é a visão de Marta. Marta, ela tem um pouco desse conflito interno de Maria, porque ela expressa a mesma frase que ela, ao se deparar com Jesus: mestre, se estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. Porém, Marta fala, bem no início, só um minuto. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedes. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta, irmãos, olha para o futuro. A visão de Marta está no futuro e não no presente. Tanto que ao chegar no sepulcro, assim que retira a pedra, Marta fala, Senhor, ele já cheira mal, o que você está fazendo aí? A ressurreição é lá no futuro. Mesmo Cristo tendo dito para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo Cristo tendo dito para ela, o autor da ressurreição no último dia está diante de você. Então, não disse para você, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Então, a visão de Marta é a visão de quem crê na ressurreição, vive um conflito interno um pouco, não entende muito bem o porquê da perda do seu irmão, e ela está pouco preocupada com o presente, pouco crente no presente, diante do autor da vida, daquele que diz ser a própria ressurreição. Então, esse é o terceiro ponto de vista. E aí você pode pensar agora, olhando para esses três pontos de vista, né, olhando para essa história, você pode pensar, peraí, Peterson, mas eu não entendi ainda no decorrer dessa história toda, Jesus ressuscita Lázaro. E aí, irmãos, antes de ir para essa reflexão, quando Jesus ressuscita Lázaro, nós somos surpreendidos de três maneiras. Os discípulos que caminhavam para a morte, para quase que um suicídio, eles são surpreendidos pela vida. Eles são surpreendidos pela vida que Jesus gera em Lázaro. Então, aqueles que caminhavam para a morte são surpreendidos com a vida. Aquela que questionava o amor de Cristo, que é Marta e Maria, principalmente Maria e aqueles judeus, eles são surpreendidos com um amor capaz de ressuscitar aquele que ama. Então eles são surpreendidos, espera aí, mas Jesus ama muito mais do que eu pensei. Jesus é capaz de ressuscitar Lázaro, por amor a ele. Então, aqueles que desconfiavam do amor de Deus são surpreendidos pelo amor de Deus. E Marta, que almejava uma glória futura, é surpreendida com uma glória no presente. Como eu falei, irmãos, Jesus é o autor da vida. Ele é a própria ressurreição. Então, aquele que morre, se crê nele, viverá. E aqueles que vivem não morrerão eternamente. Então Jesus pega a visão do futuro de Marta e traz para o presente. E ele fala com ela, Marta, você não sabe que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, você não sabe que aquele que crê em mim verá a glória de Deus. Então é algo para o presente. Ele te chama não só para você ter uma esperança para o futuro, ele te chama para você ter uma esperança agora para o presente. E agora a gente pode refletir nesses três pontos, porque Deus nos surpreendeu com a sua vida, com o seu amor e com a sua glória, através da vida de Lázaro. Só que você pode olhar, mas espera aí, Peterson, eu estou tentando aplicar isso na minha vida agora. Mas Deus não ressuscitou o seu padrasto, Deus não ressuscitou a sua irmã, que morreu há 2 anos atrás. Então, por que você está tão entusiasmado com essa mensagem se não aconteceu aquilo que aconteceu com Lázaro, com as pessoas que você ama? Porque é muito fácil você ter uma esperança se essa esperança está naquilo que Jesus acabou de fazer para você. Deus acabou de ressuscitar a pessoa que você ama. Então é fácil você ficar alegre com essa mensagem, mas no meu caso, isso não aconteceu. E nem no seu caso, Peterson, isso aconteceu. Então, qual é o motivo de toda a alegria?
Sabe, você pode olhar para essa mensagem e você pode cometer dois principais erros. O primeiro erro que você pode cometer nessa mensagem é você pensar que esse amor de Jesus se limita a Lázaro. Esse é o primeiro erro que você pode cometer. Agora, o segundo erro que você pode cometer ao ler essa passagem é pensar que o objetivo final de Cristo era ressuscitar Lázaro. Então, você pode cometer esses dois erros. Você pode pensar que o amor está refletindo um amor para Lázaro e para a família dele, aqueles que choravam, e somente para eles. E você pode pensar que o objetivo final de Cristo era ressuscitar Lázaro. Só que não é, irmãos, e eu quero provar isso para vocês. Primeiro eu quero que a gente olhe para a seguinte situação. Jesus se depara com o choro de Marta, de Maria. Maria está aos pés dele, chorando, desesperada porque o irmão dela havia falecido. E junto com ela, vários judeus estavam também chorando. E Jesus, ele chora, mas ele chora por um motivo diferente de Maria, e ele chora por um motivo diferente daqueles judeus. Porque Jesus Cristo, ele sabia que Lázaro seria ressuscitado. Então a sensação de perda de Cristo não estava ligada diretamente a Lázaro, assim como de Maria e dos judeus. Aquele que sabia que ele ia ressuscitar Lázaro não sofre da mesma maneira. E isso, irmãos, reflete que aquele choro, aquelas lágrimas derramadas, Jesus, o espírito dele, ele se contorce dentro de si mesmo, de angústia, de choro. Ele se compadece com o sofrimento porque ele entende aquela separação que a morte traz. Então ele olha para a vida da Maria e olha para a angústia que a morte fez aquele irmão e ela passarem. Na verdade, que a família dela e ela passarem. Esse sofrimento, essa separação, Jesus ele se comove e chora com o choro dos outros, do próximo. Então aquele choro, irmãos, não é um choro para Lázaro e não só um choro para a família de Lázaro, é um choro para Deus, é um choro de Deus para com toda a humanidade que sofre a separação que a morte traz. E a morte, irmãos, é o salário do pecado. O pecado, ele vem tirando a nossa comunhão com quem nós amamos desde a nossa vida. E ele tem a sua plenitude na morte. Então, o nosso pecado, os nossos orgulhos, as nossas invejas, todo o nosso conflito, ele nos separa de quem nós amamos na vida. E o salário desse pecado nos separa completamente em nossa morte. Então Jesus está chorando porque quando eu perdi o meu padrasto, ele chorou comigo a minha perda, ele chorou com os filhos dele, com a minha mãe. Jesus chora, Deus está chorando com esse luto que está acontecendo, com 3.000 pessoas que estão morrendo hoje. Deus tem chorado com essas famílias por compaixão, irmãos. Deus, ele se comove, você entende que ele, na posição de Deus, ele está sofrendo conosco aquilo que a morte nos trouxe. E aí, irmãos, Jesus Cristo, ele só chora em 3 momentos na Bíblia. 3 momentos, né? Que a Bíblia tem registrado, que o Novo Testamento. O primeiro momento é esse. O segundo momento é o momento quando Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mata os profetas que Deus os envia. Jerusalém, como eu queria que vocês entendessem que aqui está aquele que vos traz a paz. Como eu queria. E ele chora pela incredulidade daquele povo, incapaz de enxergar na sua pessoa aquele que traria paz. E ele também chora, irmãos, no Getsêmani. Jesus está ali, prestes a ser crucificado, e o choro dele, mais uma vez, é o choro daquele que sabe que será separado, que viverá o salário que o pecado tem na vida. Não por causa do próprio pecado, porque ele não pecou, mas por causa do pecado do mundo que estava sobre ele. E quando ele é crucificado, ele diz: meu Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Esse abandono, irmãos, não é algo figurado, ele viveu uma separação. O filho se separou do pai e a tristeza que ele teve foi tão grande
mesmo no Getsêmani, que ele suou sangue. Isso é biologicamente possível. Você, diante de uma situação de grande estresse, os seus vasos eles são capazes de dilatar de tal ponto que o seu suor pode conter sangue. E ele estava ali chorando porque ele entendia a separação. Então, quando a gente volta para a passagem aqui de Lázaro, nós entendemos que Jesus e Deus está chorando conosco. E esse choro é para com todos. Então, isso demonstra o amor dele para com todos. Então, eu quero que você entenda que ele não só está demonstrando o amor dele para Lázaro e sua família. Esse é o primeiro ponto. Irmãos, se a gente se prendesse somente nessa história, estaria o suficiente para a gente perceber que aquele choro é um choro para todos nós, que sofre com a gente, que nos ama. Só que o Cristo que derrama as suas lágrimas por nós é o mesmo Cristo que logo depois derramou o seu próprio sangue por nós. Ele derramou o seu próprio sangue, a sua própria vida por todos nós. Então, aqueles judeus que falaram assim para ele, quando viram ele chorando, vejam como ele amava Lázaro, não entenderam que ele amava todos ali, naquele choro. Todos eles e não somente Lázaro, amados por Deus, por Cristo, através das suas lágrimas. Então, a lágrima derramada tem o seu ápice, a sua demonstração plena de amor na cruz. Que Deus entrega o seu único filho por nós, ele nos ama. Então não olhe para essa passagem e pense que Deus está fazendo uma maravilha somente na vida de Lázaro. Deus ele quer que você entenda o cuidado dele com a sua vida hoje. O choro dele com você e a força que ele te dá para passar em todos esses momentos. E agora, irmãos, esse primeiro argumento responde à nossa pergunta, será que Deus só ama de fato Lázaro e a sua família? Só que a gente precisa não principalmente, mas tão importante como isso, entender na verdade, qual é o principal objetivo de Cristo com a ressurreição de Lázaro. E na verdade isso fica muito claro nas palavras do próprio Cristo, tendo ele ainda estado onde ele estava antes de ir em direção a Lázaro, ele diz o seguinte para os seus discípulos: olha, Lázaro morreu e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Isso fica bem mais claro quando Jesus diz no final. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso aqui para que de alguma maneira, esse povo entenda que eu sou enviado de ti, que você me enviou, para que eles creiam. Então, o objetivo final com a ressurreição de Lázaro é para que eu e você creia. Deus, em sua onisciência, preparou, ele predestinou essa passagem, ele predeterminou a morte de Lázaro, foi da vontade de Cristo que Lázaro morresse, para que Deus fizesse um sinal maior, para que assim todas as pessoas pudessem crer que ele é enviado de Deus, para que você creia no nome de Cristo Jesus. Então, quando eu olho para a vida do meu padrasto, quando eu olho para o sofrimento que ele teve, mais de 70 dias na UTI e depois disso a sua morte, eu percebo que a morte não representa aquilo que Deus tem de melhor para a gente. Ele não representa, na verdade, o final, porque nessa nossa angústia, o que Deus quer de nós, mais importante que a nossa vida terrena, é que a gente creia nele. Então havia algo mais importante do que Lázaro ser ressuscitado. E o mais importante do que Lázaro ser ressuscitado é que eu e você cresce no Evangelho. Cresce nas palavras dele. Palavras que produzem vida em abundância nos nossos corações. Então, sabe o que mais me marcou em toda a história do Wellington na UTI? Mais de 70 dias. O Wellington, ele não era uma pessoa muito aberta para o Evangelho. Na verdade, ele tinha um coração bastante duro para isso.
ele não gostava de ouvir louvores, ele sempre ficava incomodado quando a gente viajava junto e a gente colocava louvores e tal. Ele também, sendo católico, ele não gostava muito, não é que não gostava, mas ele não tinha o hábito de ir à missa, então ele não era praticante. E ele tinha essa dureza no coração. E aí uma situação ocorreu nesses 70 dias, que me marcou. Colocaram um louvor para o Wellington ouvir, ele estava em coma, né? Apesar de um pouco consciente, na verdade, o sedativo já tinham tirado um pouco dele, então ele tinha consciência, apesar de não de conseguir se expressar por causa de estar entubado, né? E ao ouvir esse louvor, o Wellington chora. O Wellington chora. Isso me marcou, irmãos. E o que marca essa passagem, e o que marca na nossa vida hoje, é que Deus continua fazendo algo, trabalhando para que tal maneira, para que eu e você creia na mensagem dEle. Para que eu e você creia na mensagem dEle. Ele trabalha para isso. Ele age dessa maneira, não só na vida de Lázaro, mas Ele tem agido hoje em nossas vidas, para que a gente creia verdadeiramente nele. E aqueles que creem em Cristo Jesus, certamente viverão a eternidade. Então, quando eu olho para a morte, eu já percebo que Deus, na verdade, Ele quer que a gente creia. Ele quer que a gente creia nele. Deus, Ele faz isso de tal maneira através das palavras de Cristo. E aí a gente entende por que Jesus ele é tão incisivo com Marta. Marta, para você que hoje crê em Cristo, às vezes os seus olhos estão somente no futuro. Às vezes você só está enxergando lá na frente. Não, aqui eu tenho que sofrer mesmo, aqui eu tenho que ter as minhas angústias. E aí você olha lá para frente e você tem a sua esperança. Assim como Marta fala, eu acredito, Jesus, que você vai ressuscitar Lázaro no último dia. Mas Jesus, irmãos, Ele nos traz para hoje. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele fala com seus discípulos, estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, para aqueles que creem em Jesus, você hoje pode ver a glória de Deus em sua vida. Hoje você pode ver a vida dEle em sua vida. E hoje você pode experimentar o amor dEle em sua vida. Então, aquela presença do Cristo, da ressurreição e vida, ela é possível também para a gente. Então, eu enfrento a morte de uma maneira diferente. Então, eu olho para a situação e eu percebo que não se trata da ausência do amor de Deus, Deus deixar pessoas morrerem. Pelo contrário, Ele tem se compadecido, isso é fruto do nosso próprio pecado, e Ele na cruz fez questão de desfazer toda essa obra para nos salvar, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que Deus tem para o nosso coração. Ele quer que você creia hoje, e aí você vai perceber que você vai ser surpreendido, assim como eles foram, pela glória de Deus, pela vida de Deus e pelo amor de Deus. Essa é a mensagem que Cristo tem para a gente. Ele quer que você entenda que Ele ama muito mais do que você ama aquele a quem vocês têm perdido, porque Ele deu o seu único Filho por cada um de nós. Amém? Então, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa mensagem e pedir que o Senhor esteja realmente falando aos nossos corações, Deus, colocando essas sementes nos nossos corações, nos fortificando, Deus, pois o que o Senhor deseja, Deus, através de todos os milagres que o Senhor fez nessa terra e faz, a finalidade de todos eles, Senhor, é para que a gente creia em Ti, Deus. Creia que o Senhor é Deus e digno de toda a confiança. Então, armazena isso em nossos corações, Deus, para que a gente tenha uma vida abundante agora e que isso flua como um rio para a eternidade. Em nome de Jesus que eu te peço, Deus. Amém. Amém, irmãos.